Pronto, pronto. Então, nós vamos começar com o mantra para Ganesh, para que tudo nessa reunião saia de acordo com o que é esperado. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samapapa Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om. Muito bem, como eu estou aqui abrindo, eu sou a Juju, para quem não me conhece, e eu acabei fazendo essa conexão, né, com Carla e Sônia. Sônia é minha professora de sânscrito, minha professora de Vedanta, que eu tive a sorte de conhecer na minha primeira vez que eu pisei na Índia, em 2004, numa época em que não tinha internet para ajudar, não tinha celular, não tinha nada, e eu estava super perdida na Índia. E a Sônia foi, assim, uma luz. E quem conhece ela sabe que realmente ela é uma luz, né, de sabedoria. E ela me deu um despertar, assim, isso aqui eu acho do Dayananda é essa pessoa. E eu, uau, ele nem estava lá na época, enfim. Uma história muito rápida, mas foi assim que eu conheci a Sônia, e aí depois ela se tornou minha professora. E aí, quando eu decidi que eu gostaria de levar grupos para a Índia, eu queria que tivesse alguém com tanta sabedoria ao meu lado, porque afinal de contas, essa pessoa vive na Índia, né? Eu já viajei para lá algumas vezes, viajei sozinha, viajei acompanhada de guias que saíam do Brasil, e assim, pessoas apaixonadas pela Índia, mas pessoas que não vivem na Índia. Então, existe uma diferença muito grande, que ficou muito clara esse ano, quando a gente fez o nosso primeiro grupo, que quando você viaja com alguém que é local, você se sente pertencente à Índia, de todas as maneiras, né? Desde o lugar que é escolhido para você comer, até a forma em que ela vai te apresentar as lojas maravilhosas que ela conhece. Então, isso faz uma grande diferença. E aí, a Carlinha, que acompanha a gente nessa viagem também, ela foi minha aluna, se formou em yoga comigo, depois ela embarcou no universo da astrologia, virou minha astróloga, astrologia védica, virou minha astróloga, e assim, tem um conhecimento imenso, eu acho muito legal a forma que ela vê o mundo, e aí tem essa conexão com a Índia também. E aí, quando eu decidi, vamos para a Índia, ela foi a primeira pessoa que eu falei, vamos para a Índia? E aí, ela falou, vamos. E quando ela falou, vamos, eu falei, então vai ter que ter a Sônia. E assim, nós nos conectamos, as três. E aqui tem o Guilherme também, que é essa pessoa que é amigo da Sônia, né? A gente escolheu a dedo, porque é um amigo da Sônia. Ele mora no Nepal, né? Se eu não estiver enganada. Ele mora no Nepal hoje, mas já viveu na Índia também. Então, foi escolhida uma agência que tem um coração colocado na Índia, né? Que tem um amor pelo trabalho. Não é uma agência de viagem, é uma pessoa que tem amor por aquilo que faz, muito amor pela cultura, pelo lugar que viveu. Então, a gente constrói sempre pensando em oferecer o melhor que nós podemos para as pessoas que vão ter essa primeira experiência com a Índia. Espero ter falado o suficiente de vocês aqui. Posso não ter falado tão bem, mas é isso, tá? Uma pequena apresentação. E aí, para quem não sabe, é o Guilherme que vai apresentar o nosso roteiro. Tá bem? Então tá joia. Obrigado, Juju. Prazer todo mundo. Obrigado pelo tempo de vocês. Então tá joia. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente está gravando para quem não puder vir hoje, poder assistir depois. Legal. Vejam se chega para vocês a tela compartilhada. Chegou? Chegando? Chegou. Tá joia. Deixa eu diminuir aqui para ver vocês melhor. Legal.
Maravilha. Então, tá bom. Só me apresentando rapidinho. Como a Juju já colocou, eu estou aqui na Índia, Nepal, há 26 anos, trabalhando, não esse tempo todo, mas a maior parte desses 26 anos, trabalhando, cuidando de viagens por aqui, acompanhando grupos do yoga, do budismo, Vedanta, de montanha, e devagarinho a gente vai mostrando o nosso trabalho para vocês. Como a Ju colocou, a gente cuida das viagens como quem sabe, vivendo aqui, acompanhando grupos viajantes por aqui há muito tempo, o que precisa ser feito, né? Para uma viagem acontecer de forma tranquila, sem que aconteçam imprevistos, ainda acontecem aos montes, né? E como que eles podem acontecer de uma forma divertida, gostosa, especial. Então, para isso, a gente cuida da viagem, tá bem pensada, a gente vem montando a viagem há bastante tempo, né? Juju, Carla e Sônia, para vocês aproveitarem os dias de vocês por aqui o melhor possível. Então, tá bom. Juju já apresentou a Carla e a Sônia aqui um pouquinho. Não sei se vocês querem falar mais um pouquinho. Sônia, Carla, de vocês, tudo bem? Eu acho que está tranquilo, Guilherme. Eu acho que você vai Tá bom, apresentando, a gente vai falando entre as cidades, e eu acho que tá bom. maravilha. Tá ótimo. Então, vamos lá. Tá. Então, essa viagem, ela foi montada numa região da Índia muito especial, que é o sul da Índia. A Sônia hoje vive aqui, né? A gente vai ver um mapa um pouquinho mais próximo, aqui em Auroville, pertinho de Pondicherry, pertinho de Tiruvannamalai, Arunachala, Tamil Nadu. E então eu diria assim, compartilhando um pouco da minha experiência com a Índia, né, que é em várias regiões, Índia, Nepal, Butão, Tibete. Quando eu olho para o sul da Índia, assim, é uma Índia antiga, né? É uma Índia que teve pouca influência aqui o norte da. Vocês estão vendo aqui os pontinhos coloridos da viagem, né? Aqui embaixo. Então aqui em cima a gente tem o Tibete, Nepal. Eu estou aqui. Semana que vem eu estou indo para o sul da Índia. E aqui ao norte da Índia, onde tiveram, de uma forma positiva também, muitas influências muçulmanas e assim por diante. E o sul da Índia é essa Índia que quando a gente vai para lá, a gente sente que a gente voltou no tempo, né? É uma Índia muito antiga, uma expressão que a gente usa para essa cultura é dravidiana, em contraponto à cultura ária que tem aqui em cima, no norte. E, enfim, esse tópico em si dá bastante conversa, né? O que é a história de área, como que é na verdade nas escrituras, como que foi usado nos últimos tempos. Mas conta um pouquinho, ilustra um pouquinho como que é a viagem de vocês, por que que ela foi escolhida, aonde foi escolhida pela Juju, pela Carla, pela Sônia. Então vamos lá. Aqui é no Zoom, né? Aqui mais do sul. A gente está falando de dois estados principais, Tamil Nadu, que é a maior parte aqui do sul da Índia, vem mais do que a metade aqui, olhando nessa direção, e Kerala, que é esse estado aqui. E são estados muito interessantes, assim, por alguns motivos. Hoje eu estava assistindo uma apresentação de um historiador explicando como, só um exemplo para a gente jogar assim no ar, a Rota das Sedas, que a gente tem como muito importante, o quanto isso foi uma ideia construída não tão condizente com a realidade, porque Kerala era um dos, quando a gente olha, ele está utilizando assim, quando ele pega as moedas romanas espalhadas pelo mundo, na época clássica da história do mundo, o local que tem moedas, assim, os locais, um deles é Kerala. Kerala é um dos locais que tinha mais troca. E a gente não está falando só comercial, né, pelas moedas, econômica, etc., mas assim cultural, conhecimento. Então, assim, o conhecimento da Índia foi levado para o mundo assim em várias épocas da história e Kerala tem um papel muito importante. O lado de Tamil Nadu também, com o Império Chola, para o Sudeste Asiático, quem sabe de hinduísmo em Java e por aí vai, também veio dessa região muito especial aqui do sul da Índia. Só mais uma característica, e claro que chama a atenção do sul da Índia, de Kerala principalmente, como o Nordeste da Índia são culturas matriarcais, e a gente sente isso. Quando a gente vai para esses locais, a gente vê que tem uma pegada diferente, as pessoas são mais dóceis, mais tranquilas, que ela tem essa característica junto com eu não sei a exata taxa, mas assim, é perto de 100% na taxa de alfabetismo em Kerala. É um estado realmente diferenciado, assim, vocês vão ter um contato com uma Índia bem especial, tá bom? Então vamos lá. Essa é a viagem, é uma viagem de 20 dias,
ela começa aqui em Coti. A gente já vai conversar melhor sobre Coti. Aí a gente vai de Coti seguir em direção a Tamil Nadu, Sekadi, né, que é uma cidadezinha do lado de um parque nacional chamado Periyar. Aí a gente já vai conversar melhor. Aí vocês vão para Mandiacuri, que a Sônia vai poder contar, é um projeto lindo do Swami Dayananda, região onde ele nasceu. Aí vocês vão subindo, vão para Kumbakonam. E aqui, de novo, né, quando eu apoio uma viagem numa região da Índia, não tem como não se encantar, assim, com as características dali, né? Então, as características dessa viagem que vocês vão ter contato, essas que a gente cursou no começo, e, consequentemente, os templos, né? Visitar esses templos no sul da Índia é muito especial, eles são muito diferentes dos templos, não que não sejam especiais aqui no norte da Índia também, mas vocês vão ver experiencialmente, né? O que que é. Opa, entrou alguma coisinha aqui. Tiruvannamalai, vocês vão para... Ah, entendi. Tá. Depois a gente vai conversar por que que tem esses voos aqui, mas vamos seguir. De Tiruvannamalai, vocês vão para Auroville. Perdão, a gente estava em Kumbakonam, que eu me confundi com esses voos aqui. Depois eu corrijo. Era um projeto anterior nosso. De Kumbakonam, vocês vão para... que é uma dessas cidades que tem templos muito importantes. Vocês vão subir para Tiruvannamalai. No caminho, vocês vão passar por mais um templo bem importante, que a Sônia já comenta. E aí, em Tiruvannamalai, vocês vão estar lá no Shivaratri, né? Numa data bem especial. Falei para a Sônia, se eu puder capaz pegar umas férias aqui de uns dias queria estar ali com vocês, com certeza. E ali tem Arunachala, que é uma montanha sagrada de Shiva. E aí vocês voltam um pouquinho para Auroville. Auroville a gente já vai conversar, é um projeto bem interessante, com pessoas do mundo inteiro, indianos e pessoas do mundo inteiro. A gente já conversa também, vocês vão poder fazer bastante coisa interessante por ali. De lá vocês seguem para Chennai, e Chennai tem os voos de volta para o Brasil, tá bom? Então vamos lá. Aqui no mapa, começa a viagem aqui em Coti. Na verdade, dentro de Coti existe uma região chamada Fort Coti, que é a região mais especial dessa região. E vocês vão ter então ali 4 noites, 3 dias inteiros, tá bom? Que dá para aproveitar bem, dá para curtir bastante. Bom, vocês começam com Kaladi. Sônia, quer contar um pouquinho de Kaladi? Por que que é um local tão especial na viagem, tão importante? Sim, Kaladi a gente escolheu a dedo, né? Então, o tema dessa viagem é Shiva, né? O tema anterior desse ano, né, que a gente foi Shakti, e esse de 2027 é Shiva. Então, a gente tentou focar, né? Uma razão de escolher o sul é porque a gente foi para o norte, né? Esse ano, 2026. Então, assim, juntar norte e sul, eu acho sempre mais interessante ficar ou só no sul ou ficar só no norte, dá para misturar, tudo é possível, né? A gente está aí no universo onde tudo é possível. Mas eu acho que você entra como o Guilherme falou, o sul da Índia, ele é tão rico, ele é tão rústico, comparando, né, com a Índia do Norte. Então, quando você entra nesse clima, é legal ficar, né? A gente já vai ter Auroville que vai mexer também bastante, então eu acho que é suficiente. Então, a gente escolheu, né, Kaladi, porque é onde Shankaracharya, Adi Shankaracharya, esse grande mestre, nasceu, né? Então, a gente diz que Shankaracharya ele é nada mais do que uma reencarnação de Shiva. Então, a grande importância, né, então, assim, do Vedanta, né, para quem estuda Vedanta, o que é Vedanta? Vedanta é o autoconhecimento, né, a questão-chave do Vedanta é quem sou eu, o que é o mundo, né, e o que é Deus. Então, o Vedanta, hoje, a gente tem a possibilidade de estudar de forma tradicional, pela existência de Adi Shankaracharya, porque esse conhecimento que a gente tem do Vedas é um conhecimento oral, sempre foi oral.
né? E o que que acontecia? Foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, até que a gente teve esse mestre, esse grande mestre, que viajou por toda a Índia, estabelecendo o monastério e estabelecendo esse conhecimento. E não só de forma oral, como ele fez também o comentário, né, das principais escrituras que a gente estuda no Vedanta, que é as Upanishads, a Gita e Brahma Sutra. Então, a gente tem esse comentário que é extremamente valioso, e hoje a gente pode estudar de forma tradicional, porque tem esse comentário, né? Então, a gente vai visitar a terra de Adi Shankaracharya e ver entrar em contato com essa riqueza, né, desse grande mestre. Legal. Bom, não tem como não comentar aqui, né, do meu olhar meu olhar é principalmente de viajante, né? Eu cheguei na Índia como viajante, e claro que eu me encantei com os estudos aqui, e são tantos, né? E eu amaria estar aqui, vou aproveitar um monte, mas vocês estarem ali com a Sônia, com a Juju, com a Carla, é uma outra forma de estar nesses locais, né? Com essa conexão, com essa tradição, com essa escola, outro nível de relação, de aproveitamento de cada um desses locais da viagem, né? É, é. Infelizmente eu não consigo tirar essas férias, mas aproveitem por mim, por favor. Vamos lá. Então tá joia. Então vocês vão chegar em Coti, já vão visitar o templo de Kaladip, porque fica próximo do aeroporto, e de lá vocês seguem para o hotel em Forte Coti, tá bom? Aqui ainda é o templo. Em Forte Coti é isso, é uma península, ela fica entre, como se fosse uma baía de Coti, entre Forte Coti e a cidade, e o mar, né? Então, essa parte da península é onde vocês ficam. Uma referência que eu trago com as devidas proporções é Paraty. Paraty é uma cidade colonial para a gente, né, litorânea. Só que aqui é indiana. Em vez de colonização, quer dizer, tem influência portuguesa também, os portugueses foram os primeiros e os últimos europeus a ir embora da Índia, mas ali também tem holandesa, vocês vão ver assim uma Índia diferente, é cristã, em grande parte da região é cristã, e tem templos também hindus maravilhosos, antigos, então vocês vão ver uma Índia bem interessante, o pessoal gosta muito dali. Eu vou dar um pulo lá, faz tempo que eu não vou para lá, então pensando na viagem de vocês, eu vou dar um pulo lá semana que vem, na próxima, para dar uma atualizada, mas é muito gostoso. Estão vendo a cara da cidadezinha? Caminhar, sabe? De pouco precisa de carro, aí tem os cafés, tem os museus que vão contando sobre a história dessa época, tem até, aqui à direita, que vocês viram ali no começo, são famosas, são as Chinese nets, né? Fishing nets, são redes em estilo chinês, e... Estou falando? Enfim, que a gente não precisa caminhar, tem os cafés. Ah, sim, tem as igrejas também, né, dessa época. Então, assim, cada Índia é uma combinação de história e culturas. Essa aqui é uma Índia bem interessante. Um pouquinho ao sul de Fort Coti, a gente pega o carro e vai até o sul, tem esses barcos nos canais, né, nos backwaters de Kerala, desse estado, né? Então, o estado de Kerala tem como se fossem estradas fluviais, assim. Olha, meu português eu não lembro a parte da escola se é fluvial ou pluvial. Acho que é fluvial, né, de rio. Então, assim, tem esses canais usados para transporte local, né? Por muito tempo, por muito tempo. Então, tem esses barcos aqui, como esse da direita, e aí dá para vocês vão fazer um passeio de uma tarde por esses canais, podem descer, visitar algum vilarejo local e curtir esse ambiente de Kerala, né? Então, essa combinação de Fort Coti, essa região dessa cidade antiga, com várias influências, e essa parte aqui dos backwaters também. Tá bom? Posso só falar uma coisinha? Eu fiz Claro, Ju, por favor. esse passeio é Verdade. muito bonito do barco, gente, porque assim é uma meditação em movimento, porque essa região é muita natureza, e é tudo muito belo, é uma água calma, é um lugar gostoso, é um lugar que você fica contemplando, assim, sabe? E você vai passando por esses canais e você vai vendo a vida das pessoas, porque tem os vilarejos. Então você vai vendo as indianas carregando coisas na cabeça.
Gente, é um cenário que parece que você está num filme, tá? Então, eu fiz questão, quando a gente estava fazendo essa programação, eu falei, a gente precisa fazer esse passeio nesse barco. Primeiro que esse barco é uma casinha, é uma coisa linda, linda. Então, eu precisava mencionar isso, porque é muito bonito. Pode continuar aqui. Obrigado, Ju. É um problema, né, a gente falar de viagem, porque uma imagem traz uma memória, e o que a Ju falou, estão aqui, tá vendo aqui o pessoal nadando, aqui do vilarejo, aqui assim ao lado, essa curtição de Kerala. Maravilha. Bom, cada região da Índia tem sua cultura, né? E aí tem suas danças, suas artes. Então aqui agora eu não me lembro de cabeça, são 8, 9 danças clássicas da Índia. Essa é uma delas, Kathakali. Então eles vão contando histórias, né, dos textos sagrados. São horas para eles fazerem a pintura, né, para apresentação. Então essa é uma das atividades que eles vão fazer no final do dia. E os mudras, né, de tudo, né, de olho, de dedo. Então tá bom. Pensando no tempo de vocês, a gente vai contar um pouquinho só de cada região. E vamos lá. Então, daqui de Coti, vocês vão subir. Vocês estão vendo que tem uma diferença de cor? Esse verde mais escuro por um verde um pouco mais pro bege. Isso aqui são as montanhas. Quem for de São Paulo, por exemplo, o que me vem na cabeça é a Serra do Mar, né? Quando a gente sobe a serra para o Vale, para São Paulo, ou desce, né, para o litoral, é a mesma coisa aqui. Então, os Ghats, aquela palavra que a gente está mais acostumado a ouvir com relação às escadarias que dão para os Ganges, por exemplo, para todos os rios, aqui descrevem essa serra que vocês vão subir. Vocês vão subir aqui, e aí no topo dessas montanhas vocês vão passar uma noite no caminho para Tamil Nadu. Já é Tamil Nadu, mas para essa região mais a leste de Tamil Nadu, chamado Tekadi. No Tekadi vocês vão passar essa noite. Se chegam em tempo de passearem nesse primeiro dia, primeira tarde, e lá nessas regiões da Índia mais fresquinhas, né, no topo das montanhas, serra, é onde eles plantam chá. Então isso que vocês estão vendo aqui é uma combinação de chás e especiarias, né, as famosas especiarias da Índia. Então é gostoso visitar uma dessas fazendas, experimentar o chá deles, eles explicam as especiarias também, as plantações, curtirem essa Índia, né, dentre as várias Índias que vão ver durante a viagem. Dia seguinte, cedinho, Juju, você que teve aí também? Sente ou Carla? Acho que foi a Juju, né, nesse passeio de... Imperial. Isso. Esse parque também é um passeio de barco. Olha lá, tem elefante. E aí, claro, gente, são animais da natureza. Então, às vezes você tem a sorte de ver, às vezes você vai passear e só vai ver mato. Mas a gente vai contar com a sorte de conseguir ver animais selvagens. Quando eu fui, eu vi um elefante. E o passeio é muito bonito, tá? Aí esse grupo teve bastante sorte, porque é uma família, né, de elefantes que tá aí. Mas são vários animais que você pode ver, tá? Então é um parque aberto, uma área de preservação, claro, em que tem os animais selvagens. Legal. Vocês vão ver, é isso, né? Ver um pouquinho, quando a gente pensa numa viagem, além da qualidade do conteúdo, da experiência de vocês, é a combinação, né? Vocês vão ver um pouquinho em termos de conteúdos filosóficos, com relação também à experiência de natureza, né? Regiões diferentes da Índia, vocês vão estar, como a Ju tinha contado ali, os backwaters, né? Que é uma natureza linda ali do litoral, e agora uma natureza de serra, né? Dos parques nacionais. Aqui tem tigre, aqui tem macaco, tem tudo. Agora que a gente nunca sabe quando a gente vai ver o quê, né? Mas torcer que eles estejam por ali. E os guias sabem um pouco, né? Tigre, eu vou ser sincero sempre, é mais difícil. Às vezes elefante, eles sabem a rotina deles, né? Onde eles vão estar e tal. Torcer que dê certo. Mas se não virem aqui, não verem aqui, com certeza pelos tempos, pela Índia, não vai faltar elefante, né? Vão aparecer, tá bom? Teve um filme recente, não teve? Que ganhou Oscar, não sei, sobre os elefantes nessas montanhas da Índia. Não sei quem tá. É super bonito na categoria de filmes internacionais, sobre um casal que cuidava de elefantes, assim, casais de pessoal, assim,
aborígena mesmo, né? Os antigos que primeiro chegaram na Índia, assim, peles mais escuras, e eles cuidavam de bebês elefantes, assim, iam crescendo. Linda, linda história. Não lembro o nome, mas a gente pode dar uma olhada, bem bonito. Só para contar também, os elefantes de templos, que ficam ali nos templos, que trabalham nos templos, eles tiram férias. Então, por exemplo, em Pondicherry, a Lakshmi, ela passava, acho que era um mês, ou talvez até mais um pouco por ano, numa fazenda de elefantes por aqui, que era o resort deles, que era para eles descansarem, assim, um pouco, uns meses por ano. Então, é tudo nessa região, assim, com bastante vida selvagem, né? Tá bom? Então, tá joia. Daqui de Tekadi, Periar, vocês seguem para Mandiacuri, Mandiacuri. Estou aprendendo as pronúncias certas com a nossa professora de sânscrito aqui, a Sônia, devagarinho. E lá vocês vão ter, então, esse camp, né, esse retiro. São 1, 2, 3, 4 noites, 3 dias inteiros. Então, é o tempo de chegar com calma, curtir, se ambientar, aproveitar. Aproveitem, aproveitem. A Sônia estava contando, né, sobre como esse... Bom, por que Mandiacuri? Porque foi ali que Swami Dayananda nasceu, né? E ali foi construído um projeto lindo. A Sônia pode contar, ela me contou um pouquinho que, né, foi tudo construído com muita qualidade, de acordo com a arquitetura dessa região. Olha que bonito, né? Esses pilares. Então, Mandiacuri é uma cidade, assim, bem pacata. Assim, você não vê estrangeiro, é um lugar que, assim, realmente ninguém vai. Agora começou aí porque tem o centro, né? O centro de estudo, então quem está relacionado com o Swami Dayananda, daí, logicamente, vai lá para estudar. Mas, assim, é Índia realmente tradicional, né? Onde você não vê estrangeiro, bem pacata, cheio de templo, cada esquina você vê um templo. E esse centro é um centro bastante recente, né? O Swami Dayananda, meu mestre, né? Porque eu estudei Vedanta, ele o Mahasamadhi, né, faleceu em 2015. Então, esse memorial, né, que foi construído ao redor, né, da casa dele, foi por volta de 2017, eu acho que começou. E daí eles construíram um centro, então assim, é tipo um ashram, é na rua, né, onde tem a casa do Swami, e daí eles construíram um centro de estudo, construíram o refeitório, construíram vários projetos ao redor, e nesse espaço ele virou tipo um ashram. Então, assim, tem aquele estilo de ashram onde você tem um lugar para você estudar, você tem o seu quarto simples e você tem o refeitório, a refeição. Então, a gente vai aproveitar esse espaço para fazer esse camp. Então, a gente vai sentar e vai estudar, né, onde o Swamiji nasceu, pegar essas bênçãos. Lá a gente tem o Swami Rameshwarananda, que também vai estar com a gente nesse camp, nesse estudo de 3 dias, ele também vai estar dando aula para a gente. E assim, é um lugar, o que faz o Swami Dayananda de único, né, é a clareza, porque a gente está falando, né, a gente está falando de uma certa... É um tópico filosófico, né? E a gente sabe que filosofia é o que? Abstrato. Então, para apresentar algo abstrato numa forma pontual, clara, sem fazer um misticismo, né? Então, o Swamiji, ele tinha essa clareza, né? Incrível. Então, é isso que conecta a gente tanto com o Swami Dayananda, e aqui a gente tem também o arquivo, né, de todas as aulas que ele deu, né, o archive, né, das aulas, são mais de 7.000 horas de aula que a gente tem. Um lugar muito lindo, a gente fala ashram, mas assim, a qualidade da comida é gourmet, a qualidade do quarto também é simples, mas é limpinho, é um chuveiro maravilhoso, né? E esse é o templo, né? Esse que ele estava mostrando, assim, não tem um templo, mas é onde a gente faz as orações de manhã. E daí tem a sala de aulas, já passou, Guilherme?
Isso, essa é a sala de aula, onde a gente vai estar estudando, fazendo todas as práticas. Daí a gente vai passear também por projetos que acontecem lá. Então, que projetos que acontecem? Tem o Goshala, aí é onde você tem as vacas, onde cuidam das vacas, a gente vai estar visitando. Outros projetos como o Patashala, né? Esse é o campo de arroz. Então, assim, a Índia ela era muito... a plantação de arroz, especialmente Tamil Nadu, né, tinha uma variação incrível de arroz, e que hoje já se perdeu muito. Então, eles resgataram, assim, são uns 10 tipos de arroz diferentes, o que eles resgataram aí nessas plantações, e vendem também lá, né, é bem legal esse projeto, a gente vai estar vendo. Daí tem o projeto do Pathshala, que são crianças que estudam Vedas, né? Então, cada vez está se perdendo mais e mais isso, mas hoje você ainda encontra, né? Então, com 8 anos eles vão para estudar. Daí tem os colégios, né? Para crianças da Índia inteira que não têm a possibilidade, né? De estar indo para a escola. Então, a Swamiji criou esse projeto em Forseva para trazer o estudo para as crianças, né? Então, tudo isso acontece lá em Mandiakuri, a gente vai estar vendo, e focando, então, para esse momento no estudo do Vedanta, né? No estudo de 3 dias mergulhado para estudar. Então, esse é Mandiakuri. Uma nação muito Um especial, né, detalhe, Sônia? Porque hoje, posso falar só um detalhe? A gente escolheu colocar esse tempo de estudo, porque nessa viagem agora, desse ano, a gente colocou um tempo maior e percebeu que um tempo maior na viagem é bastante cansativo, tá? Então a gente colocou um tempo de ashara, assim, para vocês sentirem como que é. Para não ficar uma coisa muito exaustiva, tá bom? Porque tem a questão do ensino sem inglês, aí depois tem o tempo da tradução. Porque é tão valoroso ter a Sônia? Porque depois ela usa o tempo dela para traduzir, para ensinar, para tudo aquilo que não ficou claro em sala de aula, tá? Então, Então, essa viagem que a gente fez desse ano, a gente ficou num camp do Swami Shankarananda por 7 dias. E só que era assim, era aberto para várias pessoas, ou seja, era tudo em inglês, não tinha como eu sentar do lado e traduzir. Então, os alunos iam lá, assistiam, e daí no final tinha uns que não conseguiam, é um inglês diferente, né? Uma coisa é você saber inglês, outra coisa é você realmente usar o inglês no dia a dia. Então, assim, aprender Vedanta no inglês não é todo mundo que consegue acompanhar. Então, depois das aulas, a gente se encontrava e conversava uns 15 minutos, meia hora, né, conversando a respeito. Então, aqui, a gente fez um pouquinho diferente. A gente reduziu o tempo, né, são 3 dias, e aqui vai ser apenas nós, né, então vai ser em português, e a gente vai ter também o Swami falando, mas daí eu vou estar traduzindo na hora, né? Então, tem esse privilégio também de ser mais um camp para nós, né? Então, isso é o diferencial também da experiência de Rishikesh que a gente teve. são ambientes muito especiais, né, Sônia? Com É, certeza. imagino que Auroville é uma delícia, mas deve sentir falta desse ambiente Ah, acha, com é certeza. muito bom, né? Então, poder ficar ali, né, de novo, sempre estou com o olho de quem está ajudando a montar uma viagem, pensar uma viagem. Poxa, poder parar um pouquinho num local como esse é uma experiência bem especial mesmo, né? Sim. Até com relação ao que a gente tem de acesso no Ocidente, né? Nos países, no Brasil, etc. Ter esse contato aqui, eu acho que nos ajuda bastante, assim, no entender os estudos e assim por diante, né? Acho, não, a gente conversa, que é um assunto que vai longe, né? Tá bom. Esse eu acho que é uma casinha de estudo, né? Pelo que eu vi no site Isso, é deles. onde, eu não sei se aparece aí a foto, mas Lixo, tem né? também, aí você tem todos os livros do Swamiji disponível, né, tem também todo o acervo, né, de áudio, né, 7.000 horas para estudar. Então, tem muitos estudantes Swamijis que vêm para cá para estudar, ficam um mês estudando, né, tendo acesso a essas aulas, então, assim, é incrível. O que eu ia comentar, assim, não estou resistindo de não falar, é muito simples, mas assim, nesses locais, eu acho que tem ensinamentos que são falados e ensinamentos que são sutis, né? A gente vê por quem está ali há muito tempo, pelo ritmo do ambiente, o quanto, né, como que se conversa, é muito proveitoso mesmo, nos ajuda bastante.
Maravilha. Então tá bom. Então, de novo, tentando ser rapidinho aqui, pensando no tempo de vocês, de Coti, Tekadi, Mandiacuri, e aí vocês vão para Kumbakonam. Kumbakonam é uma dessas cidades aqui do sul da Índia, onde vocês vão passar uma noite. Essa tarde vocês já aproveitam e vão conhecer os templos, que são vários, de acordo com o que a Carla, a Juju e a Sônia escolherem, né? São muitos templos, e aí os mais importantes, mais significativos para a viagem de vocês, é o que vocês vão visitar, né? Querem contar um pouquinho sobre os templos do Sul, que tanto hoje, nesse dia, como no dia seguinte, em Tindambaran, vocês vão visitar? Sônia, Juju, Carla. Eu escolhi essa cidade aí para falar porque eu acho ela incrível, né? Pela questão dos templos, é uma cidade muito rica em templo, em tradição védica, em yoga, e também onde ficam os templos dos Navagrahas, que é onde a gente vai falar um pouquinho de astrologia. Então, é uma cidade também bem interessante, pelo que eu estava vendo sobre ela, porque ela também vai permitir que a gente saia um pouquinho daquilo do só o estudo e só conhecer como questão turística, e vai dar para a gente fazer umas comprinhas também, porque é conhecida como uma cidade das sedas, que vem com muitas compras para a gente fazer, um dos melhores lugares para a gente tomar café no sul da Índia, que eu, apaixonada por café, já adorei essa ideia, e também pela gastronomia. Então, o que é muito interessante das nossas viagens, que inclusive foi um dos pontos fortes da viagem que a gente fez agora em 2026, é que não é uma viagem em que a gente só vai estar estudando, que a gente só vai estar conhecendo lugares e culturas. A gente também vai poder fazer as nossas compras, a gente também vai poder tomar o nosso café, a gente também vai poder se alimentar da alta gastronomia indiana. Então, isso é muito interessante, porque é uma viagem que engloba tudo, né? Engloba o estudar, o conhecer a cultura védica, o Vedanta, poder estar próximo à linhagem de mestres, né? No caso, em ficar no retiro, mas também vai poder fazer aquela pausa para tomar aquele café, para comer bem, para poder fazer as comprinhas que a gente super gostou em 2026 também, esse ano. E é uma das cidades que me chamou muita atenção pela questão da riqueza dos templos, né? Tanto o Kumbakonam, como o Tidamboram, que é uma cidade que também fala muito, né, sobre o Vedanta, sobre o Yoga, e acho que é o que o Guilherme estava falando, né, o sul da Índia é muito rico, né, nessa questão histórica, nessa questão da cultura védica, então eu acho que é uma cidade que a gente vai super gostar também de passar. E também, né, Linda. para quem é mais leigo, né, Navagraha são os 9 planetas, né, que na astrologia védica é colocado como, apresentado como planetas, e aqui, né, na Índia inteira é onde eles se concentram. Então, você tem esses planetas dentro do templo, reverenciando e fazendo puja. Então, assim, para quem são os astrólogos, né? Quando você vai para um astrólogo, ele sempre vai querer remediar alguma coisa que está no seu mapa, e é para essa cidade que eles mandam. Então, estou com problema no Júpiter, então você vai para o templo do Júpiter. Está com problema não sei onde manda. Então, assim, ele é muito, muito rico, poderoso. A gente não vai conseguir visitar num dia todos, mas a Carlinha, ela vai escolher a dedo qual que a gente vai visitar, e a gente vai poder invocar, então, esses planetas e a bênção para a nossa vida. Maravilha. Uma foto como essa aqui poderia ter quantos mil anos, né? O que tem aqui diferente do que era 1000, 2000, talvez 3000 anos atrás, né? Enfim, dá para ir longe aqui também nessa foto, pela vestimenta, isso, pela né, etnia. Guilherme? Eu acho que é isso que o brasileiro, né? Porque a gente não tem essa né? Ancestralidade, né? Essa história. Tão ancestral que a gente não tem ideia, né? Quando você toca nas paredes, quando você anda, né? Falar que Rama já esteve aqui, falar que, né? Então, assim, toda essa história que carrega é uma... E por isso que eu acho que emociona tanto, né? Quando as pessoas pisam na Índia, né? Se tá tanto tempo do mesmo jeitinho, deve ter alguma coisa que funciona ali, né? Inclusive nessa Alguma cidade, consistência, né? inclusive nessa cidade tem um templo de Rama que conta a história do Ramayana, né? É uma das únicas cidades do mundo que tem esse templo que conta essa história do Ramayana, e a parede é toda pintada, contando a história do Ramayana. Sensacional o templo. Legal. Quero aproveitar aqui, eu tenho certeza que a Juju e a Carla pensam o mesmo, mas eu ouvi isso da Sônia, e é um pouco o que ela contou agora,
depois da última viagem, a Sônia falou assim, Gui, tão bacana poder dividir a viagem, a nossa Índia com quem tá vindo, sabe? O que tem de especial, o que é importante pra gente. É isso, né? É isso que ela estava contando, como ter contato com esse povo, com a importância dos tempos, cada tempo com a sua característica e motivo de ser importante. Aproveitem. Perdão. E aquilo que a Carla está falando tem a parte do conteúdo, tem a parte dos métodos, tem a parte da curtição, né? De tomar um café, dar uma volta. É a parte da viagem, né? Essa combinação que faz a gente gostar tanto de E o viajar cafezinho, por aqui, né? o cafezinho chega a ser melhor que o brasileiro, tá bom? E aqui em Auroville, Famoso. então, assim, espetacular. Porque o norte, né? Quem vai para o norte é o chai. Você vai no norte tentar tomar um café, eles te dão nesse café, que a gente não chama de café. Agora, aqui é o café de filtro, né? Aqui é o café verdadeiro, que é de tirar o chapéu, gente. Então, aqui a gente vai ter café. Local, né? Local. Bem local. Maravilha. Então, ó, vocês já atravessaram aqui o sul da Índia. Agora de Kumbhakarna, vocês vão dar uma passada por Chidambaram, aqui no cantinho, para ir no caminho para Tiruvannamalai, tá bom? Então, vamos lá. Esse dia aqui que eu acabei de comentar. E vocês vão ficar duas noites em Tiruvannamalai, incluindo dia 6 de março, que vai ser Shivaratri. E isso é Chidambaram. Quem pode contar um pouquinho? Vocês já falaram um pouco, né? Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisinha de Chidambaram. É um desses templos. Essa arquitetura que a gente estava comentando é a arquitetura dravidiana, que se chama, né? Do sul da Índia. A gente não encontra aqui no norte da Índia, a não ser que seja um templo do sul da Índia, né? Por uma comunidade do sul da Índia que construiu aqui alguma escola, alguma vizinhança, alguma coisa assim. Tem um templo muito bonito aí, que é o Templo de Nataraja, né? Que é um dos templos mais procurados. E também, pelo que eu estava conhecendo um pouco dessa cidade, ela era uma floresta antes, né? Então, tem toda essa parte da natureza também, os 5 elementos também, que é muito enriquecido em um desses templos. Eu acredito que seja, inclusive, esse templo que você está mostrando. Sim, esse é o templo onde Shiva tem esse aspecto de Akasha, né? Então, que a gente vai estar visitando, como a gente vai visitar também Tiruvannamalai, que tem esse aspecto do fogo. Então, escolhida a dedo novamente por ser esse tema de Shiva, né? Então, é um templo muito rico para a gente estar invocando Shiva, né? E a beleza que ele tem, Maravilha. que é uma característica única de ser todo colorido, né? Muitas coisas na Índia, quando a gente vai para o norte, por exemplo, a gente vê muitas esculturas das pedras, né? Feito nas pedras, mas é tudo pedra, a cor da pedra. E esse, ele é todo colorido, né? É muito lindo. E assim, vai me vindo coisas, né? Eu vou ouvindo vocês contando sobre a viagem, Juju, Sônia, Carla, e assim, pensando como compartilhar com vocês. Tudo isso que a gente pensa numa viagem é pensado com muito cuidado, é uma combinação de experiências muito especiais. Mas lembrem que, além disso, tem tudo que acontece entre os passeios, né? As pessoas que a gente encontra, que a gente conhece, que a gente conversa, toma um café. Isso, numa viagem, também ficam entre as memórias mais marcantes, né? Então, além de tudo que a gente está conversando, tem o que acontece entre, né? As espontaneidades, assim, da viagem. Então, aqui está o Arunachala, em Tiruvannamalai. E esse é o templo principal, ali em cima é Arunachala, né? Essa montanha sagrada de Shiva. Então, Arunachala, eu acho que todo mundo já conhece, né? Falar Tiruvannamalai, eu acho que ninguém não significa nada, mas falar Arunachala, para quem está envolvido aí no mundo de yoga, Vedanta, né? Sempre tem música, bhajans com Arunachala. Então, Arunachala é essa montanha que a gente não vê como uma montanha, né? Então, quando você fala de Shiva, né? Então, onde o Shiva mora? Ele mora em Kailasa, que é parte da China, né, Guilherme? Tibete. E Tibete. Então, aliás, é uma viagem que um dia eu vou querer apresentar para vocês. Então, a morada de Shiva é Kailasa, mas aqui essa montanha, eles falam que é Kailasa do Sul. Mas, na verdade, não é a morada de Shiva, eles veem essa montanha como a representação de Shiva. Shiva, né, é manifesto nessa montanha. Então,
É uma cidade que vai muitos peregrinos, né, indianos, para visitar, dar a volta na montanha, subir na montanha para acender a lamparina lá em cima. A gente vai estar fazendo isso, a gente vai subir essa montanha cheia de macaco, mas a gente vai subir. Vamos dar a volta, né? Antigamente era uma volta que você fazia na montanha, na floresta mesmo. Mas eles mudaram e agora você faz pela cidade. Então a gente vai ver como vai ser a disponibilidade, a vontade do grupo. A gente vai dar a volta na montanha, né, que é o Pradakshina, é uma reverência ao redor da montanha, de Shiva, né? A gente vai fazer. Agora, se vai a pé ou se vai de autoricksha, ainda não foi definido, mas a gente vai fazer. E Mahashivaratri, que é a noite de Shiva, a gente vai estar passando aí, junto com o Shiva, nesse templo, né, que é um templo muito lindo. A gente ainda não sabe como que vai ser o esquema, a gente vai descobrir em breve, e daí provavelmente à noite a gente vai passar parte da noite celebrando Mahashivaratri no templo. Maravilha. Eu vou, com quem está responsável pela organização logística da viagem, daqui a pouco eu vou mostrar os hotéis para vocês, mas nesse momento, aproveitando que a gente está falando do Shivaratri, assim, a gente conseguiu, tem um bom hotel, muito bom hotel na região, e a gente conseguiu quarto para o nosso grupo, estão reservados, estão bloqueados, então assim, um cuidado que eu peço, e vocês vão me conhecendo aos poucos, eu não tenho essa pegada de venda, de forçar, de apressar, assim, querer que vocês fiquem nos melhores hotéis possíveis em cada região, e claro, com preços bons, né? Como aqui é uma cidadezinha pequena, tem um hotel que é mais confortável, claro, se precisar, a gente tem plano B, tem plano C, não tem problema. Mas esse hotel se diferencia bastante dos outros. O quanto antes a gente puder confirmar a viagem, garantir o hotel, melhor, porque pode chegar um grupo de anos, uma família, alguma coisa assim, por ser barato, né? Ser uma data tão procurada na região, e eles falarem, olha, vocês querem um quarto, eu não quero. Então, a gente gostaria muito de manter. Tá reservado para gente, e então, quem, por acaso, tiver no time de poder confirmar quanto antes, melhor para a viagem como um todo, tá bom? Aí também uma coisinha que eu queria falar de Tiruvannamalai, ela que nem Pushkar, né, Juju e Carla, quando a gente foi, falou, nossa, parece Rishikesh. E aqui também, ela tem esse arzinho de Rishikesh. Porque assim, você vai numa cidade da Índia, as pessoas estão também no esquema de cidade, né? Agora aqui já é um esquema, é aquele esquema que você se sente em Rishikesh, o mundo para, os sadhus da rua, todo mundo dedica a estudo, tranquilo, sem pressa, é aquilo, né? Aquela cidade bem gostosa que a gente vai estar passando também. Esse ambiente, né? Tem vários Sim, peregrinos, sejam eles esse sábios, mesmo. sejam eles lei, né, laicos, dá esse ambiente para a cidade como um todo, né? Esse é o ashram, a gente não pode tirar foto lá dentro, do Shri Ramana Maharaj, que é muito especial, né? Eu lembro que encontrei com a Sônia, acho que há uns 2 anos, né, Sônia? Que eu estava em Auroville, e a Sônia estava contando, né, que bonito como eles fazem as práticas, né, os pujas, os alunos, né, recitando tudo em sânscrito, realmente bem, bem especial a experiência do ashram. E isso de não poder tirar foto lá dentro é bárbaro, né? Não fica... Aqui no Nepal, por exemplo, tem algumas regiões que tem placa assim, não pode TikTok. O pessoal não fica tirando foto em lugares para dar o ambiente daquele lugar, né? Quem respeita ou não é outra história, né? O quanto é respeitado não é outra história. Aqui então, esse segurança que está com uma placa de não pode nem celular, então realmente apoia o ambiente, né? Um apoio para nossa experiência. Vou Ô, voltar aqui, então. Guilherme, só uma coisa que tem Oi? ali bonita na entrada do ashram, que é uma coisa bem característica do sul, né? Que a gente vai ver muito, que vocês vão Uhum. fotografar de monte. É Rangoli que chama, né, Sônia Di? Tá vendo esse desenho no chão, gente? Essa mandalinha no chão? Isso é uma coisa linda que é espalhado, assim, são desenhos maravilhosos, mandalas lindas desenhadas no chão. E é feito com um pó de arroz, que é para os Ótimo. bichinhos comerem. Ai, gente, olha que coisa mais linda. É uma coisa que vocês vão ficar encantadíssimos, vocês vão querer tirar foto de todas as mandalas. Vai parar toda hora para tirar foto. É muito bonito isso. Desculpa. Imagina. E, bom, é isso, né? Contato com os locais, quem vai ao templo porque mora ali, quem vai ao templo porque está fazendo uma peregrinação, aproveitar esse ambiente, curtir essa história toda. Por exemplo, aqui eu estava voltando de trem, tá vendo o senhorzinho ali, junto com toda a família? É isso, né? Eles vão
peregrinando. A palavra em sânscrito, peregrinação e viagem é a mesma, né, Sônia? Peregrino e viajante, né? Sim, sim. Yatri, É yatra, né? porque na Índia, né, Guilherme, a gente não tem, a gente viaja, vamos viajar para a Tailândia, vamos viajar para o Recife, né? Aqui a viagem deles tem sempre um cunho espiritual. Então, por isso a gente nem fala que eles viajam, eles peregrinam. Então, eles estão indo para Auroville para ver o Matrimony. Então, eles estão indo para ver Ramana Maharishi Ashram. Então, assim, é sempre conectado com a espiritualidade, né? Uma família indiana viajando, Me lembrou peregrinando. de... Você me lembrou quando eu cheguei aqui, faz tempo que eu não ouço isso, mas eu ouvia muito, 20 anos atrás, como o pessoal, nós brasileiros, ficávamos surpresos de ver como a Índia, a espiritualidade está em tudo, né? Era isso que o pessoal sentia, assim, de diferença para nós, assim, que é os domingos, ou enfim, né? Quando está na igreja. Não que precise ser assim, né? De forma geral. E eu acho que é bem isso, né? Viajar já está tudo integrado, né? Maravilha. Aí tem cavernas, né? Onde... A gente vai estar vendo a história lá, a gente vou estar contando a história, mas Ramana Maharishi, que é esse grande sábio, né, que veio para cá andando, deixou tudo já numa idade de ainda, né, pré-adolescente, e veio para cá viver, estudar e ensinou, não ensinou, mas ensinou da forma que fazendo, né, a pessoa questionar a si mesmo, né? Então, teve os locais onde ele morou e depois o ashram onde ele também morou. Então, a gente vai estar visitando esse lugar também. Maravilha. Estou aqui de olho no tempo de vocês. É isso, né? Falar de viagem, o tempo voa. A gente já vai terminar aqui com Tiruvannamalai. Ambiente bem gostoso. Maravilha. De Tiruvannamalai, que está aqui, vocês vão para Auroville e no caminho vocês passam em Pondicherry, que é uma cidadezinha como o Kochi, que vocês visitaram no começo. Vocês vão passar por Pondicherry, que é uma cidade nas devidas proporções indiana, né? A bagunça boa da Índia que a gente adora. Colonial também, só que no caso é francesa, né? Então vocês vão na Malai e vêm para Auroville, são 4 noites, 3 dias inteiros. Essa é a cara de uma área, de uma região, da parte antiga colonial de Pondicherry. Esse é o templo de Ganesha, vocês visitam. A foto foi quando eu visitei vocês, 2 anos atrás. E Auroville. Auroville é esse projeto, com pessoas do mundo inteiro, indianos também. Ali no meio é o Mat Mandir, que é a sala de meditação, o centro, junto com a Banyan Tree, uma figueira ali ao lado, o centro de Auroville, né? Já está com água, Sônia? Eles estavam construindo esse tanque, né? Não, eles ainda já tem não, aquele lago grande que eles estão construindo ainda não, mas tem um laguinho pequenininho que eles já colocaram água, assim. Ah, que bonito. A gente está misturando, né? Fotos mais recentes, mais antigas. Saiu uma antiga mostrando assim, essa região era assim, Berland, não tinha nada, não tinha árvore, nada, eles plantaram tudo. Quando a gente está lá, a gente está de motoquinha, de bicicleta, o que for, a gente vem da cidade e entra em Auroville, entrou em Auroville, a temperatura cai uns 4 graus, assim, porque já está tudo reflorestado, já está... Então foram hippies, naquela época, pelo menos é como eu vejo, criaram um projeto lindo, e eu diria que hoje, na verdade, é um mosaico de projetos, né? Tem projetos de educação, projetos de agricultura, projetos, né, de estudos e engenharia, e assim por diante. Centro de pesquisa. Esse é o centro de visitas, né, dos visitantes, onde temos comidinhas boas. Aliás, em Auroville a gente come muito. Bom, toda viagem, né? Comidas diferentes, assim, a gente come muito bem. E aqui tem uma apresentação sobre a história de Auroville, uma molecadinha. Vocês vão estar com locais ali, né? Vão estar sentando e tendo aulas com locais. Seja a Sônia, que está aqui nessa foto. A Carla Ju e a Sônia também prepararam outras atividades, né? Esses dias. Então, Auroville é minha casa, tá, gente? É onde eu moro. Então, assim, é um lugar
bem diferente, né? Eu estava até conversando com o Guilherme, é bem diferente da Índia, né? Então, assim, quem está aqui fala que não é nem Índia, né? É algo realmente diferente de tudo. Então, é uma comunidade. A gente fala que é a mais antiga comunidade viva, tá? Foi em 1968. A ideia foi da Mother. Mother é Mira Alfassa, o nome dela, né? Ela está conectada com o Sri Aurobindo, né? Esse mestre, grande mestre. Então, então a gente não chama ela de Mira Alfassa, a gente chama ela de mãe, né? E ela que colocou essa ideia de Auroville, e a proposta é unidade entre todas as pessoas, né? Então, um lugar que não pertence a ninguém, um lugar que você não é rotulado por causa da sua casta, da sua cor, do seu país, nada, né? Então, que pode ter, onde pode exercer essa unidade entre todos, né? Então, assim, é uma proposta muito legal. Logicamente, né, a gente sabe que paraíso não existe na Terra, então não vou falar que é tudo perfeito, mas é justamente um lugar onde você tenta... A ideia, né, de Auroville é você... É um experimento. Então, você vai encontrar assim, projetos de tudo, todas as possibilidades. Então, quando você olha para o mundo, né, e você começa a analisar, você vai ver que, né, por exemplo... Coisa mais simples, né? Você olha para a escola e você fala, gente, a gente foi para a escola e a gente estudou tanto, tanto, né? Você entrou lá na escola, sei lá, hoje em dia, com 2 anos, você já entra na escola e você sai, sei lá, com 24 anos ou 22 anos com a universidade. Então, assim, você estuda grande parte do tempo. Agora, fala, o que você usou? Né? Quanta coisa que você não aprendeu na escola que você fala, gente, tanto tempo perdido e eu não aprendi. Né? Isso é um exemplo. Então, o que a Auroville faz? Ele cria um espaço onde, tá, você acha que a escola não é legal? Muito bem. O que você oferece para a criança? Então, por exemplo, a gente teve uma escola aqui, ela ficou, acho que ela existiu uns 15 anos. A escola era assim, ela não tem sala de aula, os professores são quem oferecer, quem quiser oferecer, e eles vão andando, é ambulante. Então, fala, gente, hoje a gente vai ter aula na floresta, vai todo mundo na floresta. Hoje a gente vai ter aula, vamos aprender como que funciona um supermercado, vamos para o supermercado. Então, assim, você, não que vai dar certo, né? Por exemplo, essa escola, ela acabou o ano passado. Então, assim, tem coisas, já tentaram falar assim, vamos parar de usar dinheiro. Tá, mas e aí, o que você faz? Vamos trocar. Então, teve um tempo que ninguém tinha dinheiro e só trocava. Eu quero comprar farinha, tá? Então, vamos trocar por batata. Então, assim, é um lugar onde você pode ainda testar, experimentar algo para que tenha, né, que você possa crescer de forma espiritual, né? Então, essa é a maior proposta. Lógico, a gente vai estar vendo os projetos, a gente vai estar falando bem mais de Auroville, e então, assim, é um lugar bem diferente. Então, a gente tem por volta de 60 países envolvidos, diferentes, né, vivendo aqui, por volta de 2.500 habitantes, né? Então, tem indiano, talvez 1.500 indianos e o restante de 60 países diferentes. E essa é um pouquinho, gostinho de Auroville. De repente, ter uma ideia assim, de quão diferente é essa experiência, esse experimento laboratório. Se alguém comprar uma terra, uma casa aqui e for embora, não vai vender essa casa. Então ninguém está ali por interesse econômico, de investir, etc. e tal. Tem que ter uma motivação diferenciada. As decisões da cidade são todas, nunca é uma pessoa que vai decidir, não tem nenhuma liderança única, individual. É tudo em comitês. Então tem um comitê para cada área para decidir. Tem a moeda local, né? Temos lugares que não aceita rúpia, não aceita moeda indiana. Ainda tem, Sônia, o mercado, cada um pega o que quiser e deixa quanto quiser de dinheiro? Então ele mudou um pouquinho, ele não é bem assim, o Tá. Portus, né? Então, assim, você põe, ele não tem preço, né? Então, nada tem preço. Então, você vai lá, você tem a sua conta e você põe, sei lá, 20 mil ou 10 mil. E daí você vai lá, você vai comprando. Mas daí, como que você sabe se você usou mais, usou menos? Então, a ideia você pega o que você precisa. Se no final for mais, e você pode oferecer, você oferece. Se você não pode,
alguém que ofereceu mais e não usou tudo vai balancear. E funciona. E vendo essa foto, né, eu achei legal falar também isso, né, que aqui você encontra estrangeiro. Então, todas as fotos que a gente viu até agora é tudo indiano. Por quê? Porque a gente está no sul. No sul, assim, o turismo ainda né, ainda é uma coisa, né, você vê muito indiano, é muito, não é tão... Né? Não é que nem o norte, que vem gente estrangeiro a todo momento, né? Então, até o inglês aqui, não é todo mundo que fala inglês como no norte. Então, e aqui em Auroville já, você encontra aí pessoal de muitos italianos, alemães, russos, franceses, né? Você encontra aí um monte de países juntos, né, com essa proposta, né, de conseguir viver em harmonia. Pessoal, Maravilha. eu vou pedir licença porque eu preciso sair. Eu estou com um curso agendado e começa daqui a pouco, tá bom? Então, obrigada. Aí no Obrigado, final, Ju. A gente já está terminando aqui. tá bom. Beijo, gente. Até Beijinho, Obrigado. Bom curso. vocês em breve. Ou na Índia. Legal. Daqui a Beijo. pouco. Legal. Dá vontade de sair, não parar de falar, né, dos projetos aqui de educação, de learning, de agricultura. Por exemplo, tem vários métodos de agricultura, projetos com vários métodos, permacultura, que alguns de vocês devem conhecer, e vocês vão estar um deles, né? Vocês vão comer o que eu não sei o que ele é, escocês? De onde que ele é australiano? Ele fala um inglês carregado. Americano? Não sei se ele é americano ou se ele é da Inglaterra. Não sei. Acho que ele tem um inglês meio carregadão, assim, uma figura, e faz um projeto lindo. Vocês vão comer lá, chama agricultura natural. Você faz pouca coisa, eles falam que é dos preguiçosos, mas vem de uma experiência que a gente estava conversando esses dias, de um japonês, que, enfim, vocês vão ter contato com pessoas que têm várias experiências na agricultura, no yoga, vocês vão ter várias atividades, né, vocês já estão incluídas na viagem para vocês fazerem aqui, dá para aproveitar um monte. E comidas muito boas também. Importante. Vocês vão ficar num hotel muito gostoso, né? Vamos lá, tô aqui de olho no tempo de vocês, deixa eu seguir aqui a viagem, pelas fotos. Tá bom. E aí, depois desses dias, aproveitando Auroville, quantas Índias, né? Aí vocês vão agora seguir para Chennai, que é a capital de Tamil Nadu, desse estado, e no caminho vocês vão passar por Mahabalipuram. São templos muito antigos, eu acho que é século VIII, de uma dessas dinastias, impérios, que eu acho que são os Pallavas, tem os Cholas também, que foram todo o litoral até o Sudeste Asiático. Tem o Templo do Sol na beira do mar, tem esse aqui E como vocês Chariots. têm, né, esculpido na pedra, gente, esculpido, é absurdo que quando você anda por lá, você fala, gente, como? É que nem as pirâmides, né, que você fala, gente, mas como que eles conseguem fazer isso? Diretamente esculpido de uma enorme pedra, né, então isso é incrível. E aí vocês seguem para Chennai. A gente está conversando com a escola para a gente ter uma apresentação de uma das danças clássicas daqui do sul da Índia. E no dia seguinte, você pode contar melhor? A visita do Swamiji a gente vai fazer para concluir, né? Concluir esse. Então, assim, o Swami Dayananda, ele não está mais com a gente, né? E, assim, diferente de outras tradições, ele não coloca uma pessoa que vai dar continuidade, né? Ele diz assim, quem estudou comigo já tem a luz do conhecimento, então essa pessoa vai estar dando continuidade, né? Então essa é a proposta dele, né? Uma vez que você se expõe a esse conhecimento, você adquire esse conhecimento, e daí você dá continuidade. Mas, enfim, de todos os discípulos, né? Então, teve alguns que destacaram, né? Alguns que viraram monges, né? Swamijis. Então, o Swami é um monge hindu. Então, a gente tem uns 3, 4 que realmente tem um peso hoje. E o Swami Paramarthananda, que é esse da foto, a gente vai ter essa honra de estar podendo encontrar com ele lá em Chennai, e onde ele mora, né, onde ele dá aula,
e a gente vai estar tendo esse contato direto, visitando a casa dele e concluindo a viagem com as bênçãos dele. Coisa boa. Maravilha. Vou apresentar para vocês agora a parte de logística da viagem, hotéis, rapidinho. Depois a gente pode ver se vocês têm perguntas para a gente esclarecer, tá bom? Vamos lá. Seguimos. Só relembrando o itinerário da viagem, então foi tudo isso que vocês fizeram nesses 20 dias. A coisa mais recorrente nas viagens aqui é assim, eu não estou brincando. Termina o primeiro dia, o segundo dia, a gente olha para trás e fala, nossa, eu estou aqui há um dia, há 2 dias. O que a gente fez naqueles dias, a Índia é muito intensa, né? No melhor sentido possível. Então, assim, isso aqui, nossa, é muita coisa. Dá para aproveitar muito mesmo. Muitas Índias. Esse é o hotelzinho de Koti. A gente está numa temporada, eu estou aqui há 26 anos trabalhando, né, com viagens. A gente está numa temporada que está delicada com relação a hotéis. O turismo interno cresceu muito, dos indianos, e o que a gente quer? Por exemplo, aqui em Cotia, a gente quer ficar no hotel pequeno, a gente não quer ficar naqueles hotéis de rede, grandes, etc. Então, esse é o nosso primeiro hotel que a gente tem em mente, claro que já está tudo reservado, mas se acontecer alguma coisa em termos de... E, de novo, mais um motivo para a gente, quanto antes a gente conseguir confirmar o grupo, aí é 100% garantido, os hotéis que a gente já tem reservados, mas com o passar do tempo, como são hotéis pequenos, a gente tem plano B, tem plano C, mas vai do desenvolvimento, quando vocês puderem confirmar, por favor. Esse é um hotelzinho bem bacana, que tem ali na beira, ali na frente ao mar, né? Então tá do lado da orla, né? Em português. Aqui em Tricady, vocês podem ver, claro, que a gente sempre busca hotéis, é muito importante na Índia. Uma vez eu conversei com uma amiga, ela é uma alemã, tá aqui também há décadas, e... Claro, Marcela, obrigado. E ela também acompanhava grupos por aqui, e hoje ela é uma yogini mesmo, assim. Eu só sei porque eu tenho amigos em comum, ela não sai falando, né? Ela vive em retiro, às vezes remotos, assim. E ela falou assim, então eu também acompanhava grupos de yoga, de budismo. O pessoal acha que, enfim, o que ela quis trazer é assim, é um trabalho muito, muito bonito, muito especial. Agora, a gente poder no final do dia dar uma descansada de todo o trabalho mental que a gente tem, todo esse processo, é muito bom. Então, a gente tem todo o cuidado do mundo para vocês terem, dentro do possível, que nem de uma boa cama, um bom chuveiro, uma boa comida. Isso é muito importante para a viagem ser tranquila e muito bem aproveitada. Exatamente, essa é a proposta de realmente ter um hotel bom para a gente, porque também assim, um hotel, né, que a gente fala 3 estrelas no Brasil é diferente na Índia, né? Opa. 3 estrelas, a torneira, não vai sair água da torneira. O de 5 também, o de 5 também. Então, assim, a gente tem esse cuidado de realmente ter um hotel. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas é um hotel tão bom, mas não tem tempo, assim, vamos na piscina, vamos curtir o hotel. Então, a ideia é para descansar e comer bem, né? Essa é a ideia. Lógico, se você, né, tá cansado e quer tirar uma manhã, falar assim, bom, essa atividade realmente para mim está demais, e descansar também pode, porque o hotel vai ser maravilhoso. Agora, a proposta mesmo é isso que o Guilherme falou, descansar é fundamental, então a gente quer que vocês tenham realmente um conforto, né? Faz toda a diferença para uma viagem aqui. A gente sabe, né, viajar, a gente não termina a viagem, a gente não quer descansar da viagem no melhor sentido possível. É isso, né? A gente tenta descansar o melhor possível para cada dia ser muito bem aproveitado, e funciona. Em Mandiacuri é um ashram, mas tem essa pousada que é uma graça para ashram, isso aqui é incrível. Então, é um ashram 5 estrelas. Então, assim, é bem mais limpinho que o ashram. O banheiro, assim, é outro, o chuveiro funciona, sai água, parece que é uma cachoeira. E a comida também é uma comida que é incrível, não se compara a ashram. Mas como vocês conseguem ver, um pouquinho mais simples que os hotéis, tá? Faz parte da experiência, né? É muito Sim, bom. Exatamente. Tive no ashram há 1 mês e meio atrás em Rishikesh. Assim, a gente está em casa, né? É o ambiente que a gente mais gosta, né? Não dá vontade de ir embora dali. Por mais simples que seja. Talvez até por isso parte do que a gente gosta tanto. Kumbakonam é um hotel intermediário. E esse é o hotelzinho Tiruvannamalai. Hotelzinho, no sentido carinhoso da palavra, porque é super gostoso, a comida é excelente, todos os grupos que já ficaram ali comigo falaram muito bem da comida. Então, assim, a gente gostaria muito que vocês ficassem aqui.
Se não der, se o grupo se for mais para frente, a gente acha outro. Mas esse aqui realmente é diferenciado para tudo que tem na região. Comida, conforto, tudo. Tá bom? Lembrando que é uma data muito procurada, né? Acho que é difícil ser uma data mais procurada do que essa, né? Então, foi Sim. muito bacana a gente ter essa reserva garantida ao máximo possível. Auroville também é um hotel super gostoso, uma guest house, né? Uma pousadinha. Uma É, comidinha boa, né? A Verité, né, Sônia? também. Então, a Auroville, né, as pousadas, né, a gente não tem isso de 5 estrelas, né? Então, assim, são limpos, são agradáveis, mas tem esse charme de Auroville, né? Você está no meio da floresta, né? Então, essa foto é bem isso. Você sai, você está assim, com um monte de árvore ao seu redor, e eu escolhi essa guest house porque assim, ela tem 2 salas de aulas maravilhosas, e a gente vai estar tendo aulas, projetos, vendo projetos, tudo, e também professores especiais, né, para estar convidados, para estar apresentando, que a gente vai estar usando a sala aí. E faz parte de Auroville, né? É uma das guest houses que faz, assim, é um dos projetos de Auroville, né? Tem projeto hospedagem, tem projeto escola, tem projeto agricultura, música, etc. É um dos projetos de Auroville. Fazem parte conectados a Auroville. Chennai é um hotel muito bom. Na última noite de vocês. E maravilha. Tá bom. Chegamos aqui nos números. Então, vou apresentar para vocês a parte terrestre. A parte terrestre é o acompanhamento da Juju, da Carla, da Sônia, meu apoio. Vocês vão ver que assim, é como se a gente estivesse viajando juntos, só que online, né? Eu estou apoiando vocês muito, muito de perto para Sônia, Juju e Carla poderem ficar tranquilas e cuidar do principal da viagem com vocês. E transporte terrestre, né? Carros, no caso os ônibus, veículos, todos os hotéis com café da manhã. E então, assim, lembra que eu falei, quando tiver voo ali, eu vou explicar para vocês o que que era? É porque é o seguinte, a gente fez, se alguém realmente não puder fazer esse tempo de viagem, ou por trabalho, algum motivo, falou, Tônia, Ju, Carla, Gui, puxa, eu não vou poder mesmo. Então a gente dividiu a viagem de uma forma que essa primeira parte, eu devia ter colocado o itinerário aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, estão vendo aqui onde tem voos, na verdade, aqui no dia, e até repetir o dia, né? Preciso consertar isso aqui. Então, é que estava separado, a gente falou, não, vamos mostrar a viagem como um todo para vocês, e quem quiser a gente separa aqui. Então, aqui no dia 7, quem quiser ir para o Brasil, segue para o Brasil, tá bom? Por quê? Porque até aqui já deu uma viagem muito especial na Índia, já deu, já está coerente, já está bacana, já viu bastante coisa, valeu a pena. Quem quiser seguir para o Ville, maravilha, que é claro que a gente recomenda, né? A combinação da viagem como um todo, veio até aqui, etc. Aproveita. Eu falo para todo mundo que viaja comigo, puder ficar mais 2 horas, fixe, puder ficar mais um dia, fique, 2, 3 dias, fique. Porque quando está aqui, chega no finalzinho e fala, devia ter ficado mais. Então eu já aviso de antemão, quem puder ficar mais, fique. Não é por razões comerciais, longe disso, não faz diferença para mim, é porque eu sei que o pessoal quer ficar mais uma vez que está aqui, então a gente super recomenda. Então, assim, conversando com o Guilherme, né? Porque, assim, quando você vê essas viagens, várias viagens que são oferecidas, né? Geralmente é 15 dias, 15 dias, 14 dias. Falei, Guilherme, você vem, você atravessa 2 oceanos, né? Não sei se... quem já veio para a Ásia sabe, mas quem nunca veio, gente, é uma viagem, você está quase 2 dias viajando, né? E daí você tem o fuso horário, 8 horas e meia de diferença. Então, assim, é tanto... E outra que é cara, né? A passagem aérea. Então, assim... Você faz tanto esforço para ficar 14 dias. Por mim, eu já estou falando para o Guilherme, vamos fazer uma viagem de 2 meses. Eu falei, mas daí o pessoal não pode. Então, sendo realista, eu acho que 20 dias a nossa desse ano foi, acho que 21, 22 dias. E daí a gente teve isso, né? Que 2 pessoas do grupo falaram, nossa, mas eu cheguei e já, assim, dia seguinte já fui trabalhar. Porque não é todo mundo, né, que tem essa possibilidade de conseguir tirar os 20 dias, né? Mais que 20 dias, porque você precisa de um tempinho, né? Pelo menos 2 dias para chegar realmente. Então, a ideia é, uma vez que você está aqui,
né? Uma oportunidade, tá aí. Então, o convite é para ficar o tempo todo com a gente. Mas se realmente você falar, gente, mas não tenho condições, vou perder meu emprego se eu fizer isso. Daí a gente tem a solução para vocês. Daí a gente tira a Auroville, e daí você realmente pegou aí o principal da viagem, né? Todo o estudo e tudo mais, e daí dá para seguir, né? Maravilha. Então, esse aqui é o valor de quem fizer até Tiruvannamalai, 3.530. Daqui a pouco a gente eu já apresento uma outra possibilidade em seguida. E aí quem ficar para Auroville e Chennai, que a gente recomenda muito, claro, aí tem mais essa extensão. Esse é um grupo de 10 pessoas, tá bom? A partir de 10 pessoas. Isso, claro, em quartos compartilhados, que é o normal, é como a gente costuma, o pessoal costuma viajar aqui com a gente. Quem, por algum motivo, preferir ficar em quartos individuais, aí tem esses suplementos para os quartos individuais, tá bom? Bom, deixa eu mostrar uma coisa. Eu já vou mostrar, quem quiser ver em reais, eu mostro para vocês em seguida, com o câmbio de sexta, de ontem. Esse valor que a gente viu é esse aqui, né? Que é o valor da viagem. A gente fez um valor também para quem puder já confirmar, então tem um valor menor do que aquele, esse aqui de 3.210 para o programa principal e 1.120 para a extensão, que dá esse total aqui. Esse é para quem puder confirmar agora, até 31 de julho, tá bom? Quem precisar confirmar um pouco depois, a gente tem um valor intermediário, e quem precisar confirmar mais para frente, aí é o valor da viagem, que é esses dois que a gente tinha visto ali, que dá esse total em dólar, tá bom? Vou passar aqui para vocês em reais, se ajudar. Isso, assim, a viagem é em dólar, mas aí para vocês, para quem facilitar dar uma olhada em reais, eu peguei o câmbio de ontem e fica dessa forma, tá bom? É o programa principal. Esse é cheio, deixa eu pegar os 3 planos, né? Tá bom? Esses são os valores em reais. E vocês, assim, podem ter certeza que esse valor é incrível. Eu digo assim, para vocês entenderem como a gente trabalha, é uma combinação de, né, pega a experiência da Carla, da Juju, da Sônia e minha, são pessoas que estão conectadas aos estudos aqui, que vivem, né, viveram em ashrams por muitos anos. Eu vivi em centros budistas voluntariando por muitos anos. A gente faz tudo com muito cuidado, com muito respeito com o investimento de vocês. E claro que, como eu faço isso de uma forma profissional, eu checo o que existe por aí de valores. Então, são valores realmente muito, muito especiais para aproveitar tudo que vocês vão aproveitar por aqui, tá bom? Maravilha. Esse aqui é o WhatsApp da Shorten, né? Vocês podem conversar com a Sônia, com a Juju, com a Carla também. Esse aqui é o nosso e-mail, nosso site. A viagem vai estar no site daqui a pouco, que a gente quis dar uma adiantada para apresentar para vocês. Semana que vem a viagem já está pronta no site, com mais detalhes. E é isso, tá bom? Pessoal, depois esse site que ele fala é uma página da Shorten Viagens, onde vai estar, assim, tudo detalhado, parece um livro, tá? E daí, assim, todas as dúvidas, como faço para fazer visto, como que eu faço aquilo, enfim, vai estar tudo lá. Então, acredito que 1, 2 semanas vai estar pronto, e ele vai estar compartilhando o link, a gente compartilha com vocês, e esses valores, então, a gente fez a proposta, né, de lançamento, então, dando esse desconto até julho, junho, né, Guilherme? Dia 31 de julho. Isso. Deixa eu confirmar aqui. E também a gente, porque assim, quem viajou com a gente esse ano falou, gente, eu não posso perder o Sul, né? Eu falei, legal, então para essa galera que já viajou com a gente, também vai ter 8% de desconto, então a gente fez isso também. E o parcelamento, né, Guilherme? Verdade. Para parcelar, começando hoje, você tem 9 vezes, 9 parcelas. Perfeito, a gente vai parcelando mês a mês até o início da viagem, tá bom? Então tem todas essas parcelas. A gente pensar, a gente está em maio. Vamos pegar a viagem de vocês, deixa eu só confirmar um detalhe aqui. A data que ela começa. Que dia que ela começa mesmo? Eu já pego aqui, ó. 22. Dia 22. Então, se a gente pegar, olha, quem fizer o pagamento agora, maio, início de junho, se a gente considerar, vamos considerar maio, pode considerar junho também, então a gente tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Entre 9 e 10 parcelas, tá bom? Até fevereiro,
E como vocês preferem, tem gente que prefere Gui, eu vou tirar do meu investimento, eu quero resgatar uma vez só, ou duas também, como for melhor para todo mundo, tá bom? Claro. Esse aqui é o site da Shorten, que a Sônia estava comentando, são 2 sites, tem o site que eu apresento o nosso trabalho, né? Então aqui, dê uma olhada nos feedbacks quando puderem, por favor. É o que me consola. É tanto trabalho, que às vezes eu acho, não, vale a pena tanta dedicação, assim, porque a gente sabe o que a gente pode fazer para a viagem de vocês acontecer de uma forma muito tranquila, etc. E a hora, eu leio, faz tempo que eu não leio, mas as fases que eu precisava trabalhar bem mais, eu lia ali e falava, nossa, não, vale a pena. O pessoal aproveita, vale toda a dedicação. Esse é o site que eu chamo do Viajante Shorten, então a viagem vai ficar aqui, e nesse site tem várias informações, a gente vai ter um briefing sobre, sabe, a chegada. Eu, por exemplo, quando eu for agora para Koti, eu vou de propósito para Mumbai. Eu quero ver como está o aeroporto de Mumbai, a chegada internacional, que provavelmente vocês vão chegar para Mumbai. Então, por exemplo, aqui eu tenho o de Mumbai, mas o que eu tenho mais atualizado é Delhi, Kathmandu, e eu vou atualizar Mumbai agora que eu for para lá. Então, assim, é tudo, não tem segredo, tá? A gente vai passando para vocês, como que chega. Eu acredito que a Carla e a Ju vão estar viajando com vocês na vinda, mas se alguém pegar um outro voo porque prefere outra rota, não tem problema, a gente explica passo a passo, acompanha. Estou muito acostumado, a gente faz o visto para vocês, tá? Tudo, vocês podem ficar tranquilos, que é tudo muito bem organizado para garantir a melhor experiência de vocês por aqui possível, tá bom? Maravilha. Carla, Sônia, e vocês, se tiverem alguma pergunta, quiserem acrescentar alguma coisa? Então, acho que é isso, né? Essa era a apresentação. Assim, quem vai viajar com a gente vai ter vários outros encontros, né? Então, a gente vai estar acompanhando vocês, preparando vocês para a viagem. Mas, então, é isso que a gente queria estar apresentando nesse primeiro encontro. E agora a gente vai deixar aberto para qualquer dúvida, questões que vocês tenham. E até quem está ouvindo a gravação, né, depois está participando da gravação, também tiver dúvida, pode mandar WhatsApp, pode mandar pergunta, e a gente vai estar respondendo. Maravilha. Então, tá joia. Como pareceu? Gostaram da viagem, do itinerário? Muito. Maravilhosa. Que bom, que bom. Maravilhosa. Aí, agora que eu vi a Ana, né, eu tive várias pessoas que perguntaram, ai, Sônia, mas eu posso ir na viagem, né, eu não sei sânscrito, ou eu posso ir, eu não estou tão ligada né, com a tradição. Então, assim, essa viagem, né, ela é aberta, logicamente, né? Você falar assim, eu odeio mantra, eu odeio Vedanta, eu odeio, não é a viagem para você, com certeza. Agora, se você tem essa conexão com a alma da Índia, né, é realmente aberto para vivenciar o que é a Índia, então você não precisa de sânscrito, não precisa saber de mantra, não precisa ter um contato profundo com o Vedanta, tá? Então, é só realmente essa abertura para mergulhar num mundo completamente diferente, tá? Então, todos estão convidados. Eu acho que nem a gente estava falando um pouco mais cedo, né? É uma viagem que você vai experienciar uma cultura diferente, que é a Índia. O Guilherme citou isso muitas vezes e nós comprovamos isso, né, nessa última viagem. A espiritualidade na Índia, ela não está só dentro do templo, ela está ali no convívio da cultura, né? Então, no alimento, da forma que eles vivem. Então, dentro dessa viagem, a gente tem tempo para fazer tudo isso. A gente tem o tempo para fazer compra, a gente tem o tempo para tomar o café, para se alimentar bem, para contemplar a beleza da Índia também. Então, ela não é só uma viagem turística, né? A gente vem falando isso já desde esse último yatra que a gente fez. Não é só uma viagem turística, não é só uma viagem de autoconhecimento, é uma viagem que engloba tudo, na verdade, né? A gente vai poder olhar ali pelo yoga, pelo Vedanta, pelos mantras, pela astrologia védica e culturalmente, né? É um país que, sim, eu acho que não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer, mas a Índia é um país sensacional, né? Incrível. E eu estou super Suspeitos, né, animada para Sônia? viajar com todo mundo Carla? já estou querendo a Pri ali, já estou querendo todo mundo viajando com a gente.
Ah, deixa eu fazer uma pergunta. A parte terrestre, ela considera só o café da manhã? Como é que é o esquema? A gente faz só o café da manhã pelo seguinte, que cada pessoa prefere comer uma coisa, outra, mais, menos. Então, se a gente fixar isso nesses muitos anos, né? A gente fixar um valor para almoço, jantar, tem gente que janta pouco, não Uhum. fica muito legal, né? Fica preso naquela refeição do grupo. Então, na nossa experiência, funciona melhor assim, deixando em aberto as outras refeições. E vocês Só estimam? lembrando, só lembrando, Guilherme, que em Mandiacuri a gente vai ter as 3 refeições, já estão incluídas, mas é aquilo, né? Como o Guilherme falou, a quantidade de comida, né? Geralmente quem come almoço o café da manhã e o almoço não quer janta, porque é uma outra comida completamente diferente que o pessoal não consegue comer mais depois, né? Então, assim, em Mandiacuri vai estar incluído 3 refeições. Uhum. Na minha Eu acho pergunta que é você se ia eles têm uma perguntar ideia uma... de gasto, se estimam os Isso, gastos, isso, né? isso. Que vocês têm uma ideia do Legal, que. Ana. De alimentação, eu costumo dizer assim, eu acho que uma viagem como essa, se a gente pensar em $30 por dia, sobra, eu acredito, tá? Porque assim, tem lugares que é pouquinho, aí tem lugares que a gente gasta mais um pouco, tipo, se a gente quiser comer a gente vai querer de vez em quando pela facilidade no hotel de Chennai, aí vai ser mais um pouco, a média, né, por dia. Então, assim, quando eu viajo com grupo, eu gasto uma média de $25. Eu costumo falar mais um pouco para não ter erro, assim, né? Eu costumo falar 30, 35, só para não ter erro, para quem come muito. Ainda está dentro da estimativa. Mas acho que a gente pode falar por volta de 30, e acho que tem boa chance de ser menos. Uhum. E eu viajei bastante pela Ásia, que eu morei na Ásia também por 3 anos e tal, e eu viajava muito. Não Aonde, conheci, Ana? morei em Singapura. Ah, que bárbaro. Eu conheci bem o Sudeste Asiático, conheci a Índia algumas vezes, e tal, mas É. nunca fui para o Sul, então estou muito, muito entusiasmada. Mas eu me lembro que a gente também tinha que ter um valor para os guias, né? Eu me lembro que tinha isso, não sei como que. É uma parte importante da cultura daqui, como é em outros países como os Estados Unidos e tal. A gente no Brasil que não estamos muito acostumados, né? Eu digo assim que reservar ali por volta de 8, 10 horas por dia é uma boa, para ficar tranquilo com... Tem viagens que a gente tem mais guias, tem viagens que a gente tem menos guias. A gente cada vez tem tido menos guias. São lugares que para a gente são especiais, que nem os guias trazem o que a gente quer. Então, é bem possível de ser menos também. Mas, de novo, para estar garantido, para não chegar aqui e ter surpresas, estimar ali por volta de 8, 10 dólares por dia para motorista, para aquele valor da alimentação a gente já inclui, a gente já pensa a caixinha que fala, a gorjeta do serviço do garçom, né, já está naquele valor que eu passei, e aí para os outros prestadores de serviços, motorista, guia, aí esses 8, 10 horas por dia dá conta, tá bom? Fora isso, então, pensando nessa linha, né, para pensar, aí tem o visto está com preço muito bom aqui na Índia, nossa, aqui no Nepal eu gasto 10 vezes mais, praticamente, o tempo que eu fico aqui. Tá, $25 o visto para um mês, super tranquilo. E, de novo, eu preencho para vocês. A gente tem uma ficha de descrição que eu peço as informações que a gente precisa. E aí, na minha experiência, é mais tranquilo eu preencher para vocês do que algum engano de vocês assim no caminho, etc. Funciona super bem. Que mais? É isso. Bom, o Aero Internacional, a gente, claro, a viagem começa em Kochi, termina em Chennai. Existem voos chegando nessa região e chegando em Kochi e saindo de Chennai. A gente está falando por volta de $1.850 agora nessa fase, né? O câmbio está melhor, mas essa coisa do mundo aí tá um pouco maior os valores, mas também pelas regiões. A gente pode até sugerir uma outra combinação de voos, que a gente estava dando uma olhada, que às vezes tem umas conexões melhores, preços semelhantes, que seria chegar e voltar de Mumbai. E aí, chegando em Mumbai, pega um voo rápido para Kochi, e partindo de Chennai, por quê? Porque ele tem muito mais possibilidade de voos, chegando e saindo de Mumbai, de rotas. E como o que a gente viu ontem já pode ser diferente semana que vem, a gente fica mais livre para escolher entre várias companhias aéreas. Então, a gente ajuda na hora, no momento que cada pessoa confirmar, a gente ajuda a escolher melhor rotas, melhores valores e assim por diante. Essa viagem, exceto se junto com a internacional combinar com algum doméstico, não tem aéreo doméstico.
uma delícia, né? Eu nunca organizei uma viagem que não tem aerodoméstico. É. Aí outra pergunta que eu tenho, e o clima nesse período de fevereiro, março? A minha dica é uma local do É, sul. então, do clima, né? Então, o clima, ele aqui é muito úmido, tá? Por exemplo, Auroville, Kerala, é tipo Manaus, tá? Super úmido. Então, essa época, ó, a nossa chuva, nossa temporada de chuva, ela pode começar novembro, pode ir até dezembro. Janeiro, geralmente, às vezes chove em janeiro, mas geralmente já parou. Então, é uma época que está, assim, um friozinho. Mas o nosso frio, a gente não tem inverno. O nosso inverno, o mais baixo que eu peguei foi 19 graus. Então, assim, geralmente é 20, 23 à noite. Durante o dia vai ser 30, vai ser 28. Uhum. Então, essa vai ser aqui em Auroville. Kerala deve ser mais fresquinho. Chennai é sempre Chennai, mas vai ser sempre isso, entre 20 e 30. E daí, quando começar a chegar já mais março, né, finalzinho de março, vai devagarzinho esquentando, né? E comentando do que o Guilherme falou, né? A viagem que não tem voo interno, né? Então, assim, a gente teve, nessa viagem que a gente fez de 2026, a gente teve voos e a gente teve também terrestre, né? De carro, de ônibus, né? Que a gente foi. É maravilhoso, gente. A gente curtiu bem mais. Você vai vendo toda a paisagem mudando, você vai vendo, porque, como o Guilherme falou, né? A diferença, a gente tem isso no Brasil, né? Você tá em São Paulo e daí você vai para Recife, é diferente. Vamos falar completamente diferente. Aqui na Índia é assim, berrante a diferença. A roupa muda, a feição muda, a cor da pessoa muda, a língua muda, a comida muda. Parece que você está indo num outro país. Então, assim, é lindo, eu acho tão rico você ter essa passagem, né, de uma cidade para outra. Então, a gente teve meio que esse cuidado de realmente querer ficar na rua, sem pegar voo. Eu aproveito, só comento um pouquinho. As estações aqui estão mudando muito. Não sei como você está vendendo no sul, Sônia, mas aqui no Nepal, por exemplo, não tem mais estações definidas, né? A gente não pode mais contar que seja exatamente como sempre foi. Não era tão antigamente, até pouco tempo atrás até era. Então, assim, pode estar aqui, era para estar super quente agora. Aí à noite eu tenho que colocar cobertor. Nossa. Então, assim, tá mudando, tá mudando. É, Acho que é todo mundo, né? No Brasil também, né? Fui aí no é, verão, falei, gente, ficou frio no verão. Então, assim, tem isso, né? Então, é sempre legal trazer uma capa de chuva, né? Uma blusinha, enfim. Mas a gente vai estar conversando esses itens, a gente vai estar conversando nas próximas encontros. Gente, fazer uma É isso. pergunta. Adorei a apresentação, o programa, obrigada. E eu queria saber se é uma viagem para fazer assim com criança, se é tranquilo, 11 anos, 10 anos. legal. Olha, a gente está na Índia, né? Então, assim, meus filhos nasceram aqui, né? Nasceram no norte. Então, assim, já fui em vários lugares. Auroville é incrível para criança. Então, assim, eu acho que a todo momento vale muito, é rico, é uma experiência realmente maravilhosa, tá? Para a criança. É cansativo para a criança, né? Muita informação, alimentação, às vezes também estranha, apesar que tem muita opção. Eu acho que talvez para você, né, como mãe, em Mandiacuri, quando a gente vai ter o retiro, que a gente vai sentar e vai estudar, daí eu acho que para você, talvez você fala, nossa, seria melhor não ter ido com as crianças, porque daí você talvez não consiga ficar 100% atenta nas aulas, né? Mas aí é o preço, né? De você, pelo menos, estar oferecendo essa riqueza para as crianças. Então, assim, logicamente, a gente teria que falar com a Carla, falar com a Juju, mas eu estaria super feliz de ter uma criança junto com a gente, né? Mudou o Ah, eu ambiente, também né? ia gostar, hein? É,
sempre que eu vejo molecada viajando aqui, estrangeiros, eu falo, nossa, que bacana, porque assim, a Índia já mudou nossa vida com a idade que a gente veio para cá, imagina ver com a idade, né, de 11 anos, o que que isso não vai, referências, né, e possibilidades, que eu puder apoiar com o maior prazer. Mas, claro, a gente vai conversar com a Juju, com todo mundo, mas E todos esses bárbaro. projetos, né, todos os projetos que a gente vai visitar, a maioria dos professores, né, que a gente convidou, então, assim, a criança vai ser rico, o passeio na fazenda vai ser maravilhoso, tanta coisa, até o encontro com o Swamiji, vai ser um encontro de uma hora e É, meia, até imagino que isso isso não vai, é, é. é só mesmo essa parte de Mandiacuri, que daí você tem, o pessoal sabe, né, o que é a vida de ashram, daí realmente você vai ter aula o dia inteiro, né? Mas mesmo assim, eu fui com minhas crianças lá quando eles eram pequenos, tinha 12 e 10. Aí eles se divertiram com a vaca, se divertiram com o projeto, enfim. E não é que nem, por exemplo, no Brasil, né, que você fala, aí não pode atravessar a rua sozinho, né? Você não pode ir no vizinho sozinho. Seguro, né? É a segurança. Você está num vilarejo que nada acontece, né? Então, aqui minhas crianças, eles fazem tudo sozinho, desde 5 anos que já sabem andar de bicicleta, vai para a escola sozinho, vai para o vizinho sozinho, vai para a atividade sozinho. Então, assim, isso facilita bastante. Ter contato com a molecada daqui, né? E o pessoal adora, né? Os indianos locais adoram as molecadinha estrangeira, eles cuidam, eles ficam brincando assim. Eu fico pensando, será que a gente não consegue alguém que possa ser contratado por um valor super tranquilo de dar uma força, né? Com certeza, né? Priscila, com certeza. Eles são pessoas de confiança, né? Se indicarem alguém, vai ser de confiança. Podia até trazer de Auroville, trago alguém que eu conheço, e cuida, né? Já 10 anos, né, Priscila, você falou. Então eles vão ter 12 e 10 nesse período. E eles são aventureiros, assim, eles são meninos tranquilinhos, sabe? Que curtem uma Então, bagunça. eles podem participar das aulas e quando estão cansados, daí fica com a babá, vai passear para ver o Goshala, vai passear para ver o campus de arroz e assim vai. Também isso funciona bem legal, Dali, meu Deus, quero fazer. Aí você que vai ficar preocupado em ir atrás deles, né? Não eles. Obrigada, gente. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Questão? Se também a questão surgir depois, é só mandar aí uma pergunta também que a gente vai estar disponível. Guilherme vai subir o vídeo depois para o YouTube, né, Guilherme? Para quem perdeu o início. Sim. A gente também vai mandar o link no grupo para quem quiser assistir, depois vai mandar também os valores, mas a gente também fica à disposição, Guilherme, a Sônia, eu, a Juju, para a gente conversar sobre a viagem, tirar as dúvidas, sobre as datas, sobre depois os voos, o Guilherme também dá uma ajuda, em relação ao visto também, né, Guilherme? Então, assessoria completa, dentro da viagem, antes da viagem, até na hora do embarque, eu e a Juju saímos daqui com um grupo, na data, né, a Sônia já vai estar lá, já encontra a gente lá, então a gente já faz a viagem, já sai de São Paulo, de Guarulhos com o grupo. Quem for sair de outro lugar, a gente pode também tentar na conexão, mas todo mundo vai estar com suporte para a chegada na Índia, né, assim como foi essa viagem, todo mundo teve o suporte nos voos, teve o suporte na chegada até o hotel, então isso é super tranquilo. E é isso, e eu estou muito animada para viajar com todo mundo. Como sempre, né, Carla? Sempre. Eu já estou com a minha roupa de ir, já. Blim, blim. Do Pata, né? Tudo já pronto. Do Pata, já estou prontinho para... É que a Pri não tem Instagram, né, Pri? Você não acompanhou muito os nossos stories, a nossa viagem, mas foi muito divertida as histórias. O que foi muito gostoso nessa viagem foi, o grupo foi sensacional, né? O grupo que se formou foi sensacional. Tinham 2 pessoas que a gente não conhecia, que era a Ana e a Paula, mas que também super se encaixaram no nosso grupo. E foi assim, eu falo que foi... a diversão foi incrível, o estudo foi
muito profundo, estar no ashram com o Swamiji, com a linhagem de mestres, com a Sônia, com a Juju, realmente é muito, muito, muito especial, é muito importante para a gente que é estudante de yoga, de Vedanta, é muito importante, e fazer parte da cultura um pouco, né, então foi muito especial essa viagem, eu tenho certeza que essa de 2027 vai ser tão incrível quanto foi essa de 2026 também. Eu já estou contando os dias para voltar. Maravilha. É isso. Joia? Guilherme, muito obrigada. Legal. Obrigado a Gratidão por vocês. quem participou aqui da reunião com a Obrigadão. gente. A gente vai se falando, Sônia Di, grata por tudo. Namastê, E pessoal. A gente vai se falando, então. namastê. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Um Bom abraço. sábado para todo mundo. Tchau, obrigada.